Olá, seja bem-vindo ao podcast A Minha Opinião, onde pelo menos uma vez por semana eu vou estar tentando trazer um tema para a gente debater, para a gente conversar e trocar uma ideia sobre o assunto. Lembrando, eu não sou o dono da verdade, não tenho a intenção de ser, então você fique à vontade para concordar ou discordar nos comentários, sempre com muito respeito. Vamos lá. O tema de hoje é de onde a gente vai conversar sobre pessoas mesquinhas. Porque quem mais pode ajudar o próximo é o último que faz isso. Por exemplo, eu pelo menos nunca vi, mas eu acredito que a maioria de vocês também não vai ver, um milionário, não vou nem jogar muito nível, foi uma pessoa milionária que chegando e dando uma marmita para uma pessoa, para um morador de rua. Esse ato de empatia é muito raro em ver nas pessoas hoje em dia. É raro, mas acontece. Várias pessoas, principalmente de comunidades mais pobres, que já viveram aquela situação de extrema pobreza, que tem uma situação hoje que consegue se alimentar 3 vezes ao dia, essas pessoas são muito empáticas. Tem muita empatia. Elas conseguem ser muito mais empatas com o próximo, com o alheio que está próximo à situação, do que pessoas que estão no topo da pirâmide, que têm condições de mandar fazer 100 mil marmitas por dia e entregar para pessoas aí por pura caridade. Essas pessoas simplesmente não fazem isso, simplesmente deixam para lá. E o porquê disso? Alguém já se perguntou? Alguém já ficou indignado, tipo, fulano tem 200 milhões de dólares, só doa 20 mil por mês, se eu fosse fulano eu daria muito mais. Eu já escutei várias pessoas falando isso. E de certo modo fica até engraçado. E hoje eu quero falar sobre alguns pontos, sobre o porquê disso acontecer na sociedade. Veja bem, vamos começar por não olhar para baixo. As pessoas... Você já parou para olhar para baixo e pensar assim, nossa, aquela pessoa é bem mais pobre do que eu? Ou sei lá, olhou para cima e fala, nossa, aquela pessoa tem bem mais dinheiro do que eu? Geralmente, o segundo caso acontece mais, né? A gente tende a sempre olhar para cima e quase nunca para baixo. Claro, se você pega transporte público, se você anda por bairros precários, se for seu caminho, ou até mesmo você mora nesses bairros, mas tem uma situação melhor do que as pessoas que moram ali, você vai ver constantemente essa situação, então você não vai se embasbacar à toa. Mas é muito comum ver pessoas que não passam pelas áreas pobres da cidade que moram, saem da casa, do condomínio, do apartamento, vão pro shopping, saem do shopping, vão para um centro comercial ali mais caro e voltam para casa, ou digamos universitário, que tem uma condição muito boa de vida, sai da casa, vai pro shopping, sai do shopping, vai pra faculdade, ou sai da faculdade, vai pro shopping, vai pra casa. Nunca passa por esses lugares mais pobres. Essas pessoas, elas muitas vezes, quem já faz faculdade ou pretende fazer, fique ciente de que tem pessoas que acham que são pobres. E chega a ser engraçado parando pra pensar nisso. Essas pessoas que acham que são pobres, elas se colocam no lugar de pobres. Elas não veem que as pessoas que não têm, que moram de aluguel, ou até mesmo pessoas que acham que são pobres, assim, tá, gente? Não tô falando que a pessoa, ela tem um carro, uma casa, ela não é pobre. Também. Só que tem pessoas que têm uma casa muito boa, em um condomínio muito bom, tem um carro muito bom, tem uma situação financeira legal, não tem qualquer chance de passar fome, não tem qualquer chance de deixar uma conta sem pagar, uma conta básica sem pagar. Porque geralmente a pessoa compra um carro, compra um pacote de viagem, viaja bastante. Essas pessoas são pobres ainda.
mas elas não veem que existe a situação de extrema pobreza. Por isso, talvez até por isso que ela não se dispõe a fazer essas marmitas. Eu tô dando muito exemplo da marmita aqui, mas, por exemplo, ela não se dispõe a doar para uma situação, para alguma ONG, para alguma ONG que ajude essas pessoas que estão em necessidade, essas pessoas carentes. Elas não têm a menor noção de que elas podem ajudar, porque elas estão se colocando no lugar que essas pessoas de extrema pobreza deveriam estar. Elas se colocam nesse lugar. Vamos lá, eu considero uma pessoa muito pobre a pessoa que ela não tem casa própria, ela não tem carro, ninguém da família tem, muito provavelmente ela não terminou o ensino médio, muito provavelmente ela nem chegou ao ensino médio e não tem o que comer em casa. Isso pra mim é uma pessoa muito pobre. Isso pra mim é uma pessoa que, tipo, se eu tiver condições, eu posso ajudar. Não é aquela pessoa que tá se achando pobre. Ela tem casa, ela tem carro, não é o carro do ano, não é a melhor casa do mundo, mas ela tem casa, ela tem carro. Ela tem comida em casa, tem comida geladeira, só que ela reclama que ela não pode comprar um presunto, ela não compra presunto e mussarela no mês inteiro, ela não come todos os dias, ela não tem um iPhone do ano, ela quer comprar um MacBook, ela reclama disso. Essas pessoas, depende do caso também, mas essas pessoas, elas não estão na base da pirâmide. Essas pessoas, eu considero que elas têm uma vida, elas vivem, elas sobrevivem vivendo, vamos chamar assim. Elas não são aquelas pessoas que sobrevivem. E acho que eu me desviei muito do assunto, mas voltando atrás, essas pessoas, elas têm condições de se manterem, elas não necessariamente têm condições de pagar todas as contas todos os meses, todas as contas básicas todos os meses, até por todas as contas básicas todos os meses, até porque algumas podem morar de aluguel, mas tem um emprego fixo, tem um dinheiro que dá pra sobreviver. Eu tô falando das pessoas que fazem milagres mesmo pra sobreviver. E essas pessoas não olham pra cima. Elas veem o próximo, que já tem uma casa, um condomínio melhor, que já tem um carro melhor, que já tem um iPhone mais recente, né? Sempre o iPhone. Eu vou dar o exemplo só do iPhone, não porque eu gosto da marca. Na verdade, eu não gosto do iPhone. Ajuda muito o iPhone para algumas pessoas, mas para o produtor de conteúdo, por exemplo, ajuda muito, porque você já manda do iPhone pro Mac, já edita ali esqueci o nome do editor da Apple agora, mas já edita ali e beleza. Mas para uma pessoa normal, para um adolescente comum, que mal e mal usa redes sociais, que mal sabe mexer numa configuração do celular, mal tira uma foto não, porque adolescente vive tirando foto, mas não trabalha profissionalmente com fotos, ele não precisa de um iPhone. Ele nunca vai precisar de um iPhone nessa parte da vida dele. Talvez no futuro, se ele vier um fotógrafo profissional, ele compra uma câmera, ele não vai usar um iPhone. Ele, em vez do iPhone, ele compraria um MacBook, que as pessoas dizem que é muito bom para editar. Eu não sei, porque eu não tenho. Nunca tive oportunidade de testar um. Mas essas pessoas, elas realmente ficam fixadas no iPhone como se fosse a melhor coisa do mundo. E não é. Na verdade, não é. Qualquer celular Android atende muito bem um adolescente. Qualquer celular Android atende muito bem uma pessoa que não trabalha com isso, que não precisa ficar respondendo e-mails, que tem que ficar sincronizado o tempo todo com o celular, com um notebook, que no caso da Apple seria o MacBook, que não usa o sistema operacional e só quer ter aquilo para se exibir mesmo. E é por isso que eu vou dar muito esse exemplo do iPhone. Aí a pessoa olha pra cima, e essa pessoa que já tem uma casa melhor, que já tem um carro melhor, que já tem um iPhone mais recente, olha pra cima, vê a outra que tem um iPhone do ano, que tem um carro legal, que vai pro shopping todo dia, e olha essa pessoa que vai pro shopping todo dia olha pra cima e nunca olha pra baixo. As pessoas, elas não costumam refletir sobre a própria condição dela, o lugar que elas se encontram, elas não olham pra cima. E isso é horrível.
Porque as pessoas, quando elas entenderem que, tipo, eu tenho uma situação de sobrevivência legal e tá sobrando um pouco, ao invés de eu me endividar comprando uma coisa que eu não tenho a mínima condição de ter, sei lá, comprar um carro de 300 mil reais, que já não é um carro muito bom hoje em dia com os preços lá em cima, mas sei lá, um carro de 500 mil reais parcelado em 60 vezes. Eu não vou dar um exemplo da casa aqui, porque eu não considero a casa um mau investimento. A casa você vai ter ela ali pra sua vida e vai ter. Bem depois que você partir, você pode ter essa casa se ela for bem conservada. Claro, reparos inevitáveis. Mas pode ser uma coisa que pode ser passada para filho. Mas carro geralmente ele estraga. É problema. Muitas pessoas não pensam na manutenção do carro, no seguro do carro, porque muita gente não tem seguro. Não pensam combustível. Pessoas podem bater no seu carro, então você tem que ter uma reserva ali especificamente dedicada para esse bem. A casa é mais difícil alguém bater na sua casa. Não é impossível, realmente não é impossível. Mas vai ser um bem que vai se manter ali por muito tempo. E fico pensando assim, será que as pessoas, se elas entendessem o local dela, eu não tenho a mínima condição de ter um iPhone 14 Pro Max de 1 TB, eu posso comprar um Xiaomi mais barato, um Galaxy mais barato, que vai me atender muito bem, não é só porque não é um iOS, não é só porque não tem uma maçã atrás, que não vai me servir. E se essas pessoas tivessem ciência disso, elas comprassem esses bens que condizem com a realidade delas, não se endividassem, será que elas não poderiam separar uma parte dessa ajuda para ajudar as pessoas? Mas até aí tudo bem. Pessoas relativamente pobres, classe média, média baixa ali, realmente estão com dificuldades hoje em dia. Mas e os ricos? Os milionários? Por que eles não participam ativamente em doações? Claro, não estou dizendo que são todos, nunca vamos generalizar aqui. Como eu disse no começo, as pessoas de baixa renda, às vezes, elas ajudam as pessoas, a maioria das vezes, na verdade. Se você chegar para uma pessoa, um vizinho seu, e pedir uma xícara de açúcar, ela vai te dar, mesmo se ela nunca tiver nessa casa. Você mudou hoje, você vai lá e pede uma xícara de açúcar, você pede uma lata de óleo. Se essa pessoa tiver, muito provavelmente ela vai te dar. Agora, você mudou do lado de uma pessoa de uma classe média, tem essa oportunidade de pagar um aluguel, e vá para um vizinho pedir alguma coisa emprestada. Muito provavelmente essa pessoa pode até te dar, mas depois ela não vai nem te receber nessa casa dela. E não é todos, obviamente não é todos, mas geralmente é assim. As pessoas, elas olham assim como se elas não devessem nada a ninguém, sabe? Claro, não devem, realmente não devem. Mas não custa nada também ajudar, né? Elas olham como se elas merecessem aquilo. Elas merecessem ajuda. E não merecessem ajudar as pessoas. Não merecessem. Que elas não precisassem ajudar as pessoas. Já parou pra pensar nisso? Universidades mesmo. É muito recorrente chegar pessoas que, sei lá, fazem viagens internacionais durante as férias. E quando volta, fala assim: queria ter ficado naquele hotel 5 estrelas, não sei o que, é um saco ser pobre e lá. E realmente eu acho muito revoltante isso, porque tipo assim, a pessoa está se colocando no lugar que ela é muito pobre. Ela não é tão pobre assim. Ela tem que entender o lugar dela, de que ela tem condições, ela tem condições de viver. Porque a pessoa que viaja, ela já está vivendo. Ela tem condições de pagar as contas dela e tem condições de se divertir. Isso é viver. Não é o caso da maioria dos brasileiros hoje, que estão sobrevivendo. Na verdade, sobrevivendo muito mal, porque a maioria das pessoas hoje não tem condições de ter 3 refeições diárias por dia, que dirá a quantidade recomendável, que é comer cada 3 em 3 horas. Até recentemente virou meme
que eu adoro como as pessoas se divertem, é porque torna o sofrimento algo... alivia um pouco o sofrimento, né? Torna o sofrimento algo menos doloroso. E recentemente virou meme, né? Tem que dormir pra passar fome. Tem que dormir pra fome não vir, na verdade. Aí, tipo, adolescentes que vão morar sozinhos. Dá 3 horas da tarde e tá pagando tudo, fechando a casa pra ir dormir. Pra acordar no outro dia cedo pra ir estudar e trabalhar. E... por mais que seja engraçado, realmente essa é a realidade de muitas pessoas. E é complicado isso. Porque se você não tem o que comer, automaticamente você não tem energia o suficiente para ser produtivo no trabalho. Automaticamente você não tem energia o suficiente para se concentrar na aula. Seja estudando, seja universidade, faculdade, um curso, alguma coisa que você vai fazer. Então seu rendimento cai muito. Aí você é desativado do trabalho, aí você é reprovado na escola, isso tem um impacto mental muito forte, porque você já vai estar muito abalado, e se torna um ciclo vicioso. E até onde vai? Se você chegar hoje e pedir dinheiro para uma pessoa, a pessoa vai olhar para sua cara como se fosse a pior pessoa do mundo, mesmo ela tendo condições de te prestar, mesmo você sendo uma pessoa legal. Se você pedir emprestado, isso emprestado, se você pedir dado, é pior ainda, porque as pessoas elas se revoltam ao extremo, porque você não vai ter condições de devolver o dinheiro para elas, só que elas não enxergam que ali na frente está um ser humano que precisa dessa ajuda. E tipo assim, eu entendo, não concordo, eu entendo que algumas pessoas falam assim, eu trabalhei minha vida inteira pra ter isso e tal, assim, eu mereço. Tá, só que mesmo aquela pessoa que tá na sua frente te pedindo ajuda, ela não quer dizer que ela não mereça. No mínimo que você tem que fazer é dar atenção pra ela, escutar a história dela. Claro, você não vai chegar pra uma pessoa, tá, 100 mil reais pra uma pessoa que você nunca viu na vida. Se você estiver disposto a dar essa quantia, você tem que no mínimo entender a história dela. Você não vai chegar e dar assim, simplesmente deu e é isso. Não, certifique-se que a pessoa realmente precisa. Que como eu disse, tem pessoas que têm condições, só que querem dinheiro para ficar em hotéis 5 estrelas, hotéis beira-mar. Aí, não, essas pessoas elas não precisam de 100 mil reais, porque elas conseguem se manter. Talvez se precisar de uma cirurgia ou algo assim que realmente não tenha, né? 100 mil reais é muito dinheiro, querendo ou não. Mas aonde que esses 100 mil reais... Eu embarquei nesses 100 mil reais, vou seguir o exemplo. Aonde que esses 100 mil reais poderia ser útil? Ensinando com pessoas pobres, realmente. Pessoas assim, que não tem nem onde viver. Mas ensinando elas a como usar esse dinheiro. Porque você dá 1.000 reais na mão de uma pessoa, ela não sabe o que fazer. Ela muito provavelmente vai pegar todo esse dinheiro e vai pagar as contas e ficar sem comer, continuar sem comer, ou ela vai pegar todo esse dinheiro e comprar comidas que ela tava com muita vontade de comer. E comidas fast food hoje são caros, são bem caros. 20 reais um hambúrguer pequeno, um lanche, né, como é chamado, e muito caro já. Uma pessoa que não tem nada, 20 reais é 5 quilos de arroz. Então essa pessoa precisa de ajuda, e o que leva a questão de muitas vezes você não dá o dinheiro, né, você dá logo a comida pra pessoa. E é isso, eu quero trazer a reflexão de que será que a gente realmente tá no lugar que a gente acha que tá? E o reverso também é possível, né, tem pessoas ali só porque paga um aluguel caro, vamos dizer assim, 800 reais, afastado mais perto do centro, assim, mas não perto de onde as pessoas que realmente têm poder aquisitivo moram, né? Porque você sabe que pessoas assim gastam muito caro em aluguéis, pagam 800 reais no aluguel, se for no centro, uma capital mais desenvolvida, em um apartamento pequeno, mais condomínio e tal, tem, sei lá, ganha seus 3.500 reais por mês, paga todo esse aluguel só pra parecer que tem mais dinheiro do que tem, pra ficar perto das pessoas que têm dinheiro, e acha que faz parte dessa pirâmide, do topo da pirâmide, do meio pra cima. Não fazem. Continua sendo
você continua sendo a base. Só que tem diferença entre a pessoa que ela está e a pessoa que está sendo esmagada pela base. Porque e fica um ciclo vicioso, absurdo. Porque se essa pessoa não tem dinheiro nem para comer, como ela vai ter roupa suficiente, por mais que ela tenha o conhecimento e as competências, como ela vai ter dinheiro para comprar roupas que sejam visivelmente apresentáveis para participar de uma entrevista de emprego? Não tem. Porque se você chega lá com uma roupa mais ou menos, eles vão te tratar bem mais ou menos. Já me aconteceu isso. Assim que eu comecei a... Quando eu saí de casa, fui morar sozinho, quando eu comecei eu não tinha muito dinheiro. Eu tinha uma roupa legal, uma roupa ok. Só que não é roupa nova, cheirosinha também, né? A gente toma banho. A gente lava a roupa e toma banho. Então cheirosa óbvio que está. Eu não tava aquela roupa brilhosa, lustrosa, assim. E você chega, roupa nova, que a pessoa compra pra ir pra entrevista de emprego, eu já acho um absurdo as pessoas comprarem roupa nova pra ir pra entrevista de emprego. Eu já acho absurdo, porque eu vim de muito pobre, eu fui muito pobre. E eu já acho um absurdo as pessoas comprarem roupas pra ir em festas. Tipo, gastar dinheiro com bebidas, eu já acho um absurdo, porque 15, 30, 45 reais uma caixinha de cerveja que as pessoas tomam em 30 minutos, eu já acho muito absurdo, porque aqueles 30, 45 reais é um pacote de arroz, né? É 2 kg de carne. Mas claro, o dinheiro é deles, fazem o que quiser, mas é minha opinião, entende? E como voltando atrás também, emendando um pouco, porque eu acho que eu desfoquei muito de novo, esses 30, 45 reais que estão gastando em bebidas, podia gastar metade, doa 20. Usa 20, compra um pacote de arroz e dá pra uma pessoa, entendeu? Se todo mundo tivesse essa noção de que eu posso ajudar o próximo, eu acho que a gente estaria bem melhor do que estamos hoje. Por exemplo, a pessoa tem que fazer universidade, ela não precisa fazer universidade para ser bem sucedida. Eu sempre digo que para você ser bem sucedido na vida, você tem que se esforçar muito, como todo mundo diz, ter muito conhecimento acumulado e torcer para ter muita sorte. Porque, como um caso da entrevista de emprego mesmo, se você não dá sorte do entrevistador te achar legal, do entrevistador ter um dia bom, um dia legal, ter tido um dia bom, um dia legal pra ele, se não tiver nada na cabeça e ele gostar de você, ele te contrata. Porque senão ele vai ver a pessoa lá, pagou faculdade federal, não, pagou faculdade particular, mora em tal lugar legal, né? Aquela pessoa teve mais oportunidades, teve cursos para fazer, para chegar ali e saber se apresentar, saber se portar, porque já convive com pessoas do ramo corporativo, já convive nos escritórios e tal. E a pessoa que está entrevistando tiver tido um dia ruim e entrevistar a pessoa que está mais bem portada ali, ela não vai ligar para seus conhecimentos. A grande verdade é essa, a maioria das empresas não ligam a mínima pro que você tem a oferecer. Elas só querem um rostinho bonito. Se elas gostarem de você, elas te contratam. Simples assim. Como é que eu vou julgar uma pessoa, as capacidades técnicas de uma pessoa, todas as capacidades técnicas de uma pessoa em 5 minutos? Quando dura 5 minutos? Não dá. E já me aconteceu de eu ser contratada assim, e eu fiquei com peso na consciência, porque eu conversei com a pessoa antes da dinâmica em grupo e tudo, e eu falei, putz, não dá pra mim. O cara tem 5 cursos, ele trabalha, a família dele trabalha com isso, ele tem 5 cursos, ele sabe fazer aquilo, ele sabe linguagem de programação, ele sabe tudo, e eu não sei, eu sei mal o Excel básico. E o cara é avançado em Excel, Power BI e faz artes, eu esqueci o programa agora, o nome do programa que cria artes, que as empresas gráficas muito usam. Só que tipo, ele literalmente estava de chinelo, porque ele estava passando por uma dificuldade grande, a renda da família caiu, né, porque o pai que é responsável ficou doente, e ele estava passando uma dificuldade muito grande. E ele estava tentando caçar emprego e ele não conseguiu um emprego e eu consegui.
Porque na dinâmica o entrevistador simplesmente ignorou qualquer possibilidade de que aquela pessoa podia ser útil. Ele mal conversou com o rapaz, simplesmente porque o rapaz estava de chinelo e ele não tinha condições de comprar um tênis. A empresa não dá essa oportunidade. Cara, tipo, se ele tivesse a certeza que ele ia comprar um tênis, ele falou, eu cheguei a ter essa conversa com ele. Se ele tivesse a certeza que ele seria chamado, ele ia pedir pra alguém tirar um tênis pra ele na loja e ia pagar essa pessoa com o primeiro salário, a primeira coisa que ele ia fazer. Mas não tinha. E simplesmente as empresas ignoram isso. Acho que assim, as empresas deveriam ter a capacidade de abrir, não no sentido de abrir para qualquer um, mas a capacidade, as empresas deviam pensar assim, eu devia entender quem eu tô contratando. Claro, às vezes são 1000 pessoas, não dá tempo de conhecer todo mundo. Mas sei lá, faz uma prova prática de 15 minutos, pede pra pessoa fazer online, seleciona as pessoas que fazem online, dá um link para elas fazerem um teste online sobre esse conhecimento delas. Em 15 minutos, se a pessoa não conseguir, elimina. Quem conseguir, traz pra fazer. Esqueci agora. Vai fazer o teste prático. Isso, teste prático. Prático. E ajuda, tipo, a pessoa assim, você tem muito conhecimento, você tem muito a oferecer, só que seu visual não tá legal. Você tem condições de comprar uma roupa melhor, mais apresentada? Não. Então vamos fazer assim, eu antecipo uma parte do seu salário, aí você faz o contrato de 30 dias com a gente. Se você... Porque geralmente né? 30 a 90 dias para as empresas assinarem essa carteira definitivamente. Pelo menos comigo foi assim em algumas ocasiões. Eu só ia receber o VR e o VA depois de 90 dias, mas eles iam acumulando. Aí se eu saísse antes, se eu fosse desligado antes, eu não recebia nada. Aí se eu ficasse 90 dias e fosse efetivamente eu estivesse na empresa, né? Se não tivesse se desligado ou nada, não tivesse faltado em nenhum momento, eu recebia tudo acumulado. Eu acho um absurdo. Eu realmente não acredito que isso esteja dentro das normas da empresa. Dentro das normas da empresa não, porque né? Ela fez isso, mas dentro das regras trabalhistas, das leis trabalhistas. Eu acho isso um absurdo, eu não acho realmente que esteja. Mas já que as empresas fazem isso mesmo, né? Antecipa esse salário pra pessoa, tipo, compra aqui, ou dá um uniforme, quando é o caso do uniforme, dá um uniforme, depois deixa a pessoa ter dinheiro pra comprar, dá um uniforme pra ela e desconta parcialmente do salário dela. Não é difícil, não é impossível, não é algo assim, nossa, a empresa vai falir se ela fazer isso. Não. No máximo do máximo vai reduzir 1% da margem de lucro dela. No máximo. Naquele mês ainda, porque ela vai ter de volta esse dinheiro. Tipo, não é como se ela estivesse dando e a pessoa ficasse pra ela pra sempre. E não acontece. Empresas não fazem isso, não ajudam as pessoas. E grandes influencers que hoje pagam de bonzinhos, hoje falam, eu dou 100 mil, eu dou 1 milhão por mês, eu dou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu doei, tô doando aqui. Eles não ajudam. Eles não ajudam. Eu conheço uma pessoa que ela tá precisando hoje de uma ajuda para continuar a faculdade, para continuar a universidade. E hoje eu não tenho condições de ajudar muito essa pessoa. Eu já ajudei ela no privado, só que ela tá mandando e-mails há semanas para vários influencers, vários mesmo, quase que diariamente mandando esses e-mails, pedindo assim, não tá pedindo ajuda, tipo, me doa dinheiro, tá pedindo ajuda para compartilhar, só compartilhar, só isso. Os influencers vão ter um mínimo de trabalho, só colocar no Instagram ali um stories dele. Vai ter prejuízo? Alguns vão dizer que sim, porque eles cobram para fazer divulgação. Mas eu acho que não, porque eles têm dinheiro. Não vai ser um story de 15 segundos, no mínimo 15 segundos, se eu não me engano. Colocar lá a imagem só. Pode fazer de um jeito mais preguiçoso possível. Coloca a imagem lá, pessoal, quem quiser ajuda. E deixa lá. E pronto. Simples assim.
YouTubers mesmo, pequenos e grandes, você pode colocar lá assim, gente, tem um cara que tá precisando de ajuda, quem quiser saber mais, não vou prolongar mais aqui, vou colocar o link aqui na descrição, que é o caso que eu vou fazer, quem puder, se eu conseguir eu coloco, se eu não conseguir, eu vou tentar colocar no vídeo mesmo, o QR Code para escanear, para quem puder também, dar uma olhada lá. Claro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o último que eu postei tinha 8 visualizações. Então acredito que quando esse vídeo tiver alguma visualização relevante, essa vaquinha já vai ter se extinguido faz tempo. Mas eu vou estar tentando ajudar sim, né? Porque vai que acontece realmente um milagre e... sei lá. Amanhã esse vídeo bomba e pega 400 mil visualizações. Amanhã esse podcast bomba. Bem impossível, né? Eu sei. Mas... quem sabe, né? E eu acho que é isso, gente. Pensem melhor, assim, em como vocês estão, em quem vocês conhecem. Tipo assim, às vezes a pessoa paga de bonzinho, a pessoa, tem condições e tal, assim, ajuda. Poxa, não ajuda. Sei lá, você tem, como dizia minha avó, só tem 5 kg de arroz em casa, eu vou dar um. Jesus me dá em dobro, como ela é muito religiosa, ela fala assim. Se você não for religioso também, faça pelo bem da pessoa, porque você também é humano. Espero do fundo do meu coração que você não precise ter passado por essa situação e que não precise passar, mas às vezes a pessoa está realmente muito necessitada. Para chegar ao ponto das pessoas pedirem ajuda, ajuda assim, publicamente, elas têm que estar muito necessitadas, e às vezes são pessoas que estão uma dificuldade enorme de fazer esse pedido, porque pensa só, elas se viram a vida inteira sozinhas, como eu disse, porque hoje em dia é muito difícil conseguir ajuda, né? As pessoas vêm de família muito pobre, se viram a vida inteira sozinhas, só recebendo não. Aí a pessoa, tipo, tô no último, não tô conseguindo mais. Aí elas têm uma dificuldade enorme. As pessoas têm uma dificuldade enorme para pedir ajuda, que é o chamado, como posso dizer, é o chamado, não é egoísmo, ego, talvez, não lembro. não me veio a cabeça agora. Mas elas têm essa dureza mais em aceitar ajuda. Isso é muito comum em pessoas mais antigas, que já passaram por essa situação e deram uma melhor na vida. Mas é isso. Se alguém... Claro, também, que as pessoas que você vê no ônibus uma vez... Eu sou assim, eu vejo uma pessoa no ônibus uma vez pedindo ajuda, eu ajudo. Ela tá contando uma história. Segunda vez que eu vejo ela pedindo ajuda, ela tá contando outra história totalmente diferente do que ela contou a primeira vez e não faz nem 15 dias, eu já não ajudo mais, porque aquela pessoa perdeu a credibilidade. Mas em primeiro momento, no começo, eu sempre dou o benefício da dúvida para as pessoas. E talvez seja um pouco de ingenuidade minha, mas eu gosto de pensar que essa minha parte humana é o que ainda me forma humano. E não um monstro de eu ter, sei lá, 100 reais sobrando, tipo, supomos assim que eu não tenho nada, eu não tenho nenhum projeto para investir, tá literalmente sobrando, não vai me fazer falta alguma, que não é o caso. Inclusive, durante o vídeo, tem passado uma mensagem de doações via Pix. Quem puder ajudar, ficaria imensamente agradecido, mas lembrando que é somente uma ajuda, ainda não tem nenhum programa de benefícios, ainda não tem nenhuma recompensa. Muito em breve talvez tenha, mas por enquanto nada é certo, então é só uma ajuda mesmo para manter o projeto, que até então não demora tempo, muito tempo, e não dá retorno, que é triste, porque você perde horas e horas fazendo um projeto para ele dar retorno daqui a um ano. Porque infelizmente o YouTube é assim no Brasil hoje. Na verdade, eu acho que em qualquer lugar do mundo você tem que fazer algo muito viral para você ter sucesso repentino. E continuando, eu ter 100 reais no meu bolso, que não vai me fazer falta nenhuma, eu passar para uma pessoa que está em situação de rua e eu não dar um prato de comida para essa pessoa, sabe? Aí muita gente justifica assim, essa pessoa vai gastar com droga, vai, sei lá, gastar à toa,
vai comprar cigarro, vai comprar cachaça. Não dê dinheiro, simplesmente dê uma prato de comida. Ai, tô com pressa, não tenho tempo e tal. Tá, você não vai passar. Amanhã essa pessoa provavelmente vai estar aí. Amanhã você passa um pouco mais cedo. Se a pessoa estiver lá, você ajuda. Vai no restaurante, vai no fast food rápido, porque tá sobrando. Lembrando que se estiver sobrando, mas calcula muito bem se estiver sobrando ou não na sua vida, porque sobrou R$100, sei lá, vou jogar na Mega Sena. Não, tipo, não jogue assim, não jogue à toa, não faz festa à toa, assim. Ou faz, às vezes, também é gente bom, né? Mas tenta ajudar as pessoas uma vez ou outra. Ah, a pessoa no ônibus, tem certeza que ela tá mentindo contando essa história? Não, calma, às vezes é verdade. É raro, mas às vezes é verdade. Imagina você. Ah, um cara tá vendendo água no semáforo. Ajuda? Eu vi um rapaz uma vez que ele estava vendendo balinhas para ajudar a pagar a faculdade dele. A faculdade dele é de engenharia mecânica, se eu não me engano. E ele vendendo balinha, andando na rua. E ele andava muito, tipo, de um terminal a outro na minha cidade. Daí uns 10 quilômetros. De manhã ele tava no terminal, de tarde eu encontrei ele em outro terminal. E ele tava contando a mesma história. Eu preciso para ajudar a pagar minha faculdade. Antes da pandemia, claro, né? Isso foi muito tempo atrás, foi em 2019, 20, começo de 2020, foi antes de estourar a pandemia. Aqui no Brasil, né, pelo menos. E ele contando a mesma história. Aí, tipo, cara, eu tenho R$10 aqui, te ajudo? Ele, ajuda. Eu falei, então tá. Ele falou, você não quer bala? Ele falou, não, me dá só uma, né? Porque eu quero te ajudar, porque você tá sendo honesto. Aí tá, passou 3 meses e eu encontrei o mesmo rapaz contando a mesma história. Eu preciso de ajuda para ajudar a pagar a minha faculdade. Então ele tava fazendo aquilo. E ele não mudou a história, ele não mudou a passagem. Pode estar mentindo? Pode. Mas a minha parte como ser humano, eu ajudei aquela pessoa. Entende? Então às vezes a pessoa tem que pensar nisso. Tipo, a outra pessoa que tá na minha frente é um humano também. Tipo, é um senhor que tá morando de rua, que tem problemas alcoólicos e tem problemas com substâncias ilícitas. Tá, mas o que levou essa pessoa a tá ali? Tipo, a família inteira negou, levou um golpe, foi sequestrado e largado aqui, entendeu? Tem toda essa vertente de possibilidades. Tem N possibilidades do que pode ter acontecido para aquela pessoa chegar naquela situação. Obviamente, você não vai dar dinheiro para as pessoas. Dinheiro para ela ali não vai ser para quase nada. Muito, muito raramente ela vai se alimentar com esse dinheiro. Você chega e dá comida. Ah, mas você dá comida, ele troca a troca de dependente. Você fez sua parte, não é 100% de certeza que ele vai fazer isso ou não. Uma hora ele vai comer. Embora seja muito triste, né, a pessoa chegar num ponto que ela troca comida por substâncias. Realmente muito triste. Pode ser ingenuidade minha, mas como eu disse, eu gosto de pensar que essa é a minha parte humana. Sempre que puder ajudar uma pessoa, você ajuda. Eu tô no ônibus, a pessoa entrou no ônibus, ela não tem dinheiro pra pagar, sei lá. Uma vez aconteceu um caso comigo que eu fiquei muito indignado, porque eu tinha 2 passos de ônibus só, que era pra mim ir trabalhar no outro dia. Tava no último ônibus, eu tinha só passe de ônibus, eu não sei como é em outras cidades, mas passe de ônibus é pra passar na catraca, tá? Cada vez que você passa na catraca do ônibus, desconta um passe. Eu acredito que seja o mesmo nome, mas por via das dúvidas, quem mora no interior que não tem ônibus, saiba disso. Você tem um cartãozinho, como se fosse um cartão de banco. Isso aí você recarrega ou via aplicativo de celular, alguns dá para recarregar via aplicativo, ou no próprio terminal, que é a garagem dos ônibus, onde você vai lá e pega um ônibus. Nem todo terminal é uma garagem, mas fica nesse exemplo, bem básico mesmo. E você recarrega. Tipo, viagens. Eu tinha 2 viagens de ônibus, uma pra ir, uma pra cada ônibus que eu ia pegar no outro dia. E chegou um rapaz que tinha acabado de fazer um serviço, ele era um pedreiro, tinha acabado de chegar na cidade.
Ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa, né? Ele tinha acabado de fazer um serviço na praia. Ele disse que ele já tinha andado muito de a pé, porque ninguém ajudou com ele no outono. Ele já tinha andado muito de a pé. E ele falou ali, alguém pode me ajudar? Ele pediu pro motorista primeiro. Aí o motorista falou, não posso deixar você passar, né? Tem câmera aqui, microfones, fica me vigiando e eu não posso dar essa passagem pra você. Eu não posso passar meu cartão também, porque meu cartão ali é meu ponto. Não é pra... Meu ponto pra me bater o ponto que eu terminei meu turno. Aí ele falou, pede pra alguém, é isso, não, você vai ter que descer no próximo ponto. Aí ele pediu e tinha várias pessoas. E essas pessoas começaram a falar mal dele explicitamente na cara dele. E ele falou, não, gente, eu sou trabalhador, tava com a roupa toda suja de tinta, falou assim, aqui, o rapaz me deu cama e falou que ia pagar hoje, e sumiu, não me pagou, deixou trancado pro lado de fora lá, não quis nem me atender mais dentro da casa, depois que eu terminei. Aí eu pensei, tipo assim, se fosse comigo, porque eu já tinha passado por aquilo, eu já tinha chegado na cidade sem um tostão furado, eu já tinha pedido pra alguém me ajudar a passar no ônibus e, graças a Deus... Graças a Deus, eu sou cristão, gente. Eu não sou praticante, mas eu sou cristão. Então, graças a Deus, que sempre tinha alguém pra me ajudar. Uma vez foi uma estudante, outra vez foi uma enfermeira, que eu acredito que são pessoas que já tivessem passado pela mesma situação. E elas deixaram passar. E, nossa, eu ficava muito constrangido, porque eu sempre fui esse tipo de pessoa que tinha muita vergonha de pedir ajuda. E eu passei acho que umas 3 vezes até quando eu comecei a trabalhar, que a empresa começou a depositar o dinheiro pra mim. Antes de ir umas 3 vezes que eu pedi para as pessoas. Antes disso eu tava com um cartão de ônibus emprestado de um primo meu que teve essa boa ação de me emprestar um cartão de ônibus que ele tinha recarregado, que os créditos dele estavam prestes a vencer, os passos dele estavam quase vencendo. Aí quando acabou, comecei a pedir ajuda, até cair no meu primeiro salário para me conseguir ir por conta própria. E eu não ia conseguir ir no outro dia, né? Como eu disse, eu ia passar só uma vez e eu tava sem R$1 no bolso pra recarregar esse ônibus, esse passo no terminal. E, na verdade eu tinha, só que eu tinha 2,50. Eu tinha R$2 no bolso. Isso. Eu não tinha os 4,50 que era do ônibus, que era do passe. E esse moço, eu falei, não, deixa que eu passo pra você, porque eu já tive nessa situação, né? Eu espero que as pessoas estejam falando mal de você agora. Um dia que elas precisarem, elas encontrem alguém que ajude elas também. Acabou, todo mundo ficou quieto, ficou sem graça, abaixou a cabeça, ficou me olhando. Tipo assim, eu falei espontaneamente, né? Mas eu falei muito alto, porque eu realmente achei muito constrangedor aquelas pessoas humilhando aquele rapaz que nitidamente estava trabalhando. Eles não estavam pedindo dinheiro, só pedia uma passagem de ônibus para ele chegar em casa, porque ele saiu da cidade dele, porque não estava conseguindo cuidar da família dele e foi para a capital tentar viver. E eu me identifiquei muito com a história dele, porque foi praticamente isso que aconteceu comigo. E eu passei um ano para ele. Ele quase chorou quando eu falei isso. Tipo assim, espero que as pessoas que estejam aqui, quando elas precisarem quando elas passarem pela mesma situação que você, elas tenham alguém pra ajudar elas também. Ele quase chorou. Ele falou, rapaz, aqui quase ninguém me ajuda. Aí, tipo, eu também quase comecei a chorar. Aí ele pegou e me deu R$2,50, que é justamente o valor que ele tinha na carteira. Eu fiquei muito mal, porque eu não quis aceitar, né? Porque eu falei, putz, cara, dá precisando mais que eu, tenho um filho pequeno. Só que ele insistiu muito. Muito mesmo. E ele literalmente pegou, deixou o dinheiro na minha mão e falou, fica aí. E foi andando até a porta do fundo do ônibus, porque ele tava sujo e ele não queria ficar, constranger outras pessoas. E ele ficou até na porta do fundo do ônibus. Aí eu, tipo assim... Nossa, eu fiz algo assim, tipo... Eu ia me dar muito mal no outro dia, porque eu ia ter que dar um jeito de arrumar o dinheiro pra mim arrumar a passagem do ônibus pra mim ir trabalhar naquele dia, porque só ia cair no outro dia depois das 3 da tarde meu passe de ônibus que a empresa deposita, né? E ele me deu injustamente o dinheiro que era pra enterrar. Aí eu acompanhei um terminal pra pegar o outro ônibus pra me seguir pra casa, que fazia essa escala, né? Tipo, pra quem não entendeu, quando você, na cidade que eu moro pelo menos, que eu morava pelo menos, quando você pega um ônibus fora do terminal, você paga outro passe.
Quando você pega o ônibus dentro do terminal, você não estava pagando, você entrava pela porta de saída do ônibus. E quando eu parei lá, eu já recarreguei esse passe pra mim no outro dia, não ficar no meio do caminho. E eu fiquei pensando assim, nossa, essa pessoa tá tão constrangida, né? Porque ela é um trabalhador, as pessoas estavam humilhando um trabalhador. Eu fiquei revoltado com isso. Ele ficou tão constrangido porque ele estava realmente com a roupa suja de tinta. Ele estava cansado, coitado, porque ele estava suando muito. Além de ter trabalhado o dia inteiro no sol quente, ter levado um calote, ter que andar muito, ele estava totalmente suado. Ele não estava cheirando bem, realmente. Mas era um trabalhador como qualquer outro ali dentro. A única diferença é que ele estava tentando a vida, estava tentando ganhar uma situação melhor para a vida dele. E as pessoas ali que ou nunca passaram por essa situação de precisarem de ajuda, que eu acho um pouco difícil, ou simplesmente foram arrogantes. Porque com certeza entra aquela parte que eu disse. Será que... Por que as pessoas não ajudam os outros, né? As pessoas que estavam no ônibus, elas não eram ricas. Em hipótese alguma. Senão não estariam andando de ônibus público às 5 horas da tarde, quase 6 horas. Quase às 6, quase às 18 horas. Com um ônibus lotado saindo do trabalho. Não, mas algumas delas trabalhavam, sei lá, em empresas maiores, com cargos um pouco melhores, já ganhavam bem mais do que eu, com certeza, porque eu lembro que eu trabalhava como jovem aprendiz. Eu ganhava R$630, mais desconto de impostos, de PNSS e o caramba 4. Tipo, chegava muito pouco o meu dinheiro. Eu pagava aluguel, água, luz, e eu fazia compra com meu velho. Aí no meu intervalo da empresa, que era o dia inteiro que eu trabalhava, em um telemarketing, eu comprava trigo com o VE, que é 300 e pouco no começo. Depois, não sei porquê, caiu pra 278 e depois caiu pra 230. Eu realmente não faço a menor ideia de que dá essas empresas, porque eu tenho certeza que isso não pode ser contra a lei trabalhista. Eu nunca ouvi falar pelo menos um caso que as pessoas reduzem o benefício da empresa à bel vontade assim. Mas no começo, pelo menos, eu comprava trigo e eu fazia pão caseiro pra mim comer no intervalo. Pão seco. Porque não morrer de fome, porque das 5 da manhã às 6h40 da tarde, que eu chegava em casa, e saía 5 pra pegar ônibus, era 1 hora e pouco de ônibus, quase 2 horas de ônibus, quase chegava atrasado todo dia. Quase chegava atrasado, quer dizer, eu quase chegava no horário específico que era pra mim estar ali dentro. Tipo, era pra mim entrar às 6h20, eu chegava às 6h15, entendeu? Se eu perdesse um ônibus, é complicado demais pra mim. E eu ali comendo pão seco o dia inteiro, sem comer um arroz, um ovo frito que fosse, porque não tinha como levar, porque não tinha geladeira. E não tinha geladeira por quê? Porque eles incentivavam você a gastar o seu vale-refeição no restaurante da empresa, que é uma porcaria. Não tinha nada de graça e a comida lá é muito ruim. Sei disso porque uma vez a gente dividiu, eu e mais 2 amigos meus, compramos uma pra dividir. É horrível, é um macarrão, nossa, é horrível, tenebroso, lembra disso. O café de lá então, que é a única coisa que eu tinha coragem de tentar experimentar. Pra você ter noção, eu prefiro tomar o café da máquina, que é 50 centavos mais caro do que tomar o café de lá. Porque eles não trocavam a Espanana, a empresa aqui do nada, mas não disse nomes. Eles não trocavam, tipo, colocava o café lá o dia inteiro, só fazia o café e jogava novo em cima. Dava a noite, no momento algum eles limpavam aquilo, porque a empresa funciona à noite também. E no turno da noite. E eles não limpavam aquilo, eles só iam jogando café por cima, café novo por cima. E, nossa, tenebroso o gosto daquele café. E tinha gente que tomava, principalmente o pessoal da noite, porque era mais barato, talvez tivesse a mesma situação que eu. E é isso, tipo, via muito apertado. E eu ali comendo pão seco o dia inteiro. Quando eu tomava café uma vez no mês naquela empresa, quando eu não dormia mal, até porque eu fazia faculdade à noite. Aí acabava a faculdade de 11 horas. Até eu chegar em casa. Até eu chegar em casa não, porque eu tava fazendo EAD, né? Até eu chegava, começava a minha aula. Eu mal tomava um banho, começava a minha aula. Eu terminava a minha aula. Aí eu ia fazer alguma coisa, até eu ia dormir
Ia dormir muito tarde pra acordar no outro dia 4h40, 4h50 da manhã pra me arrumar pra ir pegar o ônibus 5h20. É isso, eu morrendo de cansado às vezes, né? Dia de prova, então, nossa, aí não tinha como viver sem um cafezinho. Mas graças a Deus depois um amigo meu passou a levar café pra gente e eu levava pão e a gente dividia. E eu nunca mais precisei comprar café em lugar nenhum. Até porque R$1 e R$1,50 por dia é muito caro, né? Faz as contas de R$31 por quem ganha R$500 por mês, paga 300 de aluguel. E 100 de água, 100 de luz. Não tinha dinheiro pra nada. Eu literalmente não tinha dinheiro pra nada. Não que eu tenho hoje em dia. Não melhorou muitas coisas. Mas imagina assim, aquelas pessoas dentro do ônibus que com certeza tinha roupinha nova, tava bem organizadinho. Não todas, né? Obviamente que as pessoas têm uma roupa emprestada ou algo assim. Mas principalmente as pessoas que começaram a falar mal daquele rapaz. Elas tinham condições de ajudar. Elas podiam muito bem, não. Quando o rapaz falou, não, só tem R$2 aqui, 2 e pouquinho aqui, algumas moedinhas que ele pegou na mão. As pessoas podiam falar, eu não posso dar passe, mas tem moeda aqui também, vamos ajudar. Ninguém fez isso, ninguém se dispôs a tentar ajudar o jovem. E isso é revoltante, muito revoltante. Porque elas podiam ajudar, não custava ajudar. O rapaz, no momento, ele deu sinais que ele estava mentindo, ele não estava pedindo dinheiro pra, sei lá, ir visitar um parente dele que tá nos Estados Unidos, que tá morrendo com câncer. Porque eu já escutei a história dessa do ônibus, alguém pedindo. Uma semana antes ele me pediu dinheiro pra me ajudar a comprar um tênis pro filho dele ir pra escola. E antes disso ele pediu dinheiro pra... O que é mesmo? Pediu dinheiro pra fazer um exame de alguém que morava em um estado lá. Tipo, cada dia uma história diferente. Podia ser mentira? Eu não sei. Mas a maioria das vezes que eu tinha dinheiro eu ajudava, porque ele era muito convincente. Nunca tivesse muito dinheiro, dar R$2 no bolso eu dava pra ele. Tipo assim, se for verdade eu fiz um bem, né? Se for maldade, R$2 não vai me falir. Eu não fiz errado, eu tentei ajudar. E... quando eu passei, eu ajudei ele, tipo, eu não tinha dinheiro pra ajudar a pegar a passagem dele, mas eu tinha um passo relativamente sobrando, porque no outro dia eu pegava um ônibus, eu pensei comigo, no outro dia eu pego um ônibus e eu peço ajuda pra alguém até eu chegar em empresa, ou pego um horário de ônibus diferente, eu chego um pouco atrasado, mas eu tenho essa rota que eu pego com a minha amiga, que a minha amiga realmente ela vai de carro e ela tem sobrando passe ali, e ela me dá ou me vende, depois eu pago, porque as pessoas realmente não ajudam, né? Mesmo amigos, assim, eles têm essa percepção, tipo assim, não vou ajudar, eu vou vender. Sempre tem que ganhar algo em troca. E às vezes não é isso, gente. Às vezes não é só ganhar alguma coisa em troca, às vezes é só pela ajuda mesmo. E é isso, às vezes, tipo assim, em vez de olhar só pra cima, fulano tem a Hilux, fulano... Eu não considero a Hilux, eu não gosto mais de Hilux. Fulano tem a CW4, que é melhor. Que é um SUV mais bonitinho. Tem uma CW4, que é caríssimo, tem uma casa perto do centro da cidade, fulano, sei lá, tem uma chacrinha lá no fim do mundo, mas tem uma chacrinha, eu queria uma terra pra mim, para de invejar um pouco as pessoas, tipo, só para, entendeu? Tipo assim, pensa assim, eu quero ter com aquela pessoa, não, tipo, espera um dia eu ter condições de ter algo parecido com aquela pessoa, se não melhor. Vou me esforçar pra isso, mas hoje, graças a Deus, eu tenho um teto pra morar. Pensa assim, tipo, ainda bem que eu tenho um teto pra morar, né? Mas que legal que aquela pessoa tem uma casa. Espero um dia eu conseguir ter a minha também. E ajuda as pessoas, tipo assim, eu tenho uma casa. Hoje tá aqui, sei lá, eu ganho um sacolão. Tem empresas que dão sacolão, né? Sobrou um arroz aqui de sacolão esse mês, né? Tá sobrando. Juntou 2 meses, a gente não come todos assim, uns 15 quilos de arroz. Minha família não come 15 quilos de arroz, só come 10 e sobrou um que passou 2 meses, tem um sobrando ali. Dá pra alguém, tipo, não vai fazer falta. Você vender esse saco por R$10, que é R$10 que você pode ganhar, mas tipo assim, pode ser uma família que você pode alimentar também, que não tem com R$10 pra dar pra você com esse sacolão, entendeu? É isso, eu espero que eu tenha conseguido passar essa ideia, tipo, de reflexão, né, pra quem escutar, que às vezes a gente não tá
embaixo da pirâmide quando a gente acha que tá. A gente tá num lugar legal, a gente não tá sobrando, mas não tá faltando muito. Ou às vezes não falta, tá sobrando um pouco. Quando começa a sobrar um pouco, ajuda as pessoas. Ah, é porque o meu sonho é ter um iPhone 14 Pro Max. Calma, você tem condições de pagar ele agora? Não tem, você não tem condições de pagar nem a película do celular. Você vai parcelar ele em 800 mil vezes. E sendo que você pode comprar um Motorola, um Xiaomi, um Galaxy, já falei Xiaomi. Sei lá, um celular mais barato, relativamente mais barato. Claro que você vai comprar o mais barato do mundo, que só vai ter 1 GB de RAM, que vai só te dar dor de cabeça e ainda custa R$1.000. Tem. Se não me engano, o Redmi 900. Não, pelo amor de Deus. Compra um Galaxy A20, que já tem 4 GB de RAM, se não me engano. Já funciona legal, a gente já vai te atender perfeito. Atender ligação rede social, funciona ótimo. Tá? E acho que o preço dele é R$1.000 e poucos, se eu não me engano. O preço do celular hoje em dia é muito caro também. Eu evito até ver pra não ficar triste. Mas assim, tenta olhar pro lado bom das coisas. Tenta olhar tipo, nossa, tem quando eu comprar um celular, legal. Vou comprar esse primeiro, depois eu vou comprar outra coisa de celular. Um dia eu consigo comprar um iPhone, que é meu sonho. Por mais que eu não precise, independente, tá assim, um dia eu vou conseguir. Talvez daqui pra frente até você mude de opinião, tipo, eu não preciso de um iPhone mesmo, eu tenho outras prioridades. E assim, você vai amadurecendo mentalmente. Tipo, quero comprar um tênis da Nike. Putz, não tem porquê pra comprar um tênis da Nike. Comprar um tênis da outra marca genérica mais barata que a Nike. Não me vem a cabeça nenhuma agora. Ou até mesmo tem gente que recorre à pirataria, tipo, compra uma marca e um tênis de vintão porque é condições que tem dinheiro. Eu vou zoar a pessoa que tem um tênis de R$20? Não. A não ser que ela compre um tênis de R$20 e ela saia falando por aí que ela pagou 10 mil no tênis. Aí também é sacanagem. Porque eu acho assim que as pessoas... tem disso também, né? As pessoas elas não têm condições de comprar algo, mas elas fingem que ela tem. Aí isso é o famoso que se exibe com as coisas dos outros, né? Quem lembra da escola assim, da menina que pegava o iPhone de um amigo, de uma amiga dela e saía poeteando foto e ela ficava o dia inteiro com o iPhone do outro se achando como se fosse o dela. É raro, mas acontece com muita frequência. E é isso, gente. Esse episódio vai dar um trabalho pra editar, porque tá quase 1 hora de áudio, só de áudio. Imagina de vídeo isso, meu Deus. Trilha sonora então pra colocar. Nossa, vou demorar uns 3 dias editando isso aqui. Mas vou tentar postar o mais rápido possível. E é isso, espero que as pessoas reflitam sobre isso. Tipo, não é vergonha você não ter um iPhone 14 Pro Max de 1TB. Não é vergonha. Vergonha é você fingir que você tem. Vergonha é você se endividar pra comprar aquilo e passar fome por causa daquilo. Porque tem gente que prefere pagar a prestação do iPhone do que comprar comida pra casa. É absurdo, é absurdo. As pessoas realmente elas não entendem a posição delas aí na pirâmide monetária, sei lá. Na pirâmide de pessoas ricas. Lá a gente tá muito embaixo. Não que pode ter gente que tá no meio dessa pirâmide, mas no topo é muito difícil. A gente tá muito próximo da base. O que eu quero dizer aqui é que a gente tá muito mais próximo da base da pirâmide do que do topo. E é importante a gente reconhecer o lugar, o nosso lugar. É importante a gente ajudar o próximo, né? Tá, trabalhei a vida inteira pra ter dinheiro, o dinheiro é meu. Beleza. Mas tem uma pessoa na sua frente que provavelmente tá morrendo de fome, que ela não teve escolha na vida dela, senão morrer de fome. Ajuda aquela pessoa. Putz, R$20 uma marmita por aí, se muito for, eu tô chutando 20 aqui com muito exagero. Eu tô chutando 20 aqui com muito exagero, porque geralmente é 5, se eu não me engano, em São Paulo, no PF, aqui no meu estado é 15. Mais caro, assim, é 15. Se for precisa numa churrascaria, sei lá, comprar aguil pra uma pessoa. Não, calma. Vai um salgado de R$5. A pessoa vai ficar muito feliz, porque já é alguma coisa pra comer, porque você não sabe ideia de quanto tempo que a pessoa tá sem comer. Entendeu?
Então é isso, espero que reflitam sobre. E até a próxima.